Erotismo estético medieval. O tema das virgens nécias e prudentes em Saint-Quirze-de-Pedré e em esculturas das catedrais de Freiburg e de Estrasburgo. Saint-Quirze-de-Pedré. Imagem 1. Na capela radiante sul da igreja de Saint-Quirze-de-Pedré, séculos 9 e 13, por volta de 1100, foram pintados os mais antigos afrescos românicos da Catalunha. Por suas características estilísticas, eles atestam a corrente bizantinista proveniente da Itália, um desenho muito delineado, policromia intensa e uma tendência à abstração e às formas geométricas. No arco triunfal, muito desgastada em uma mandorla, a imagem da Virgem com o menino. No muro, a parábola bíblica das virgens nécias e prudentes, explícita alegoria apocalíptica narrada no Evangelho de São Mateus. E aqui a imagem 2. O mestre de Pedré, que floresceu no século XII, decidiu dividir o espaço abaixo da abóbada exatamente entre as nécias e as prudentes. À esquerda, as prudentes serenas estão sentadas à mesa com Cristo. Foram judiciosas, se prepararam para a chegada do Filho do Homem e agora desfrutam de sua fartura e de sua visão. Como dissera São Bernardo de Claraval, Cristo oferece algumas primícias de seu amor, algo que diz respeito às promessas das bodas nas quais ele se deixará ver e possuir para sempre. As virgens prudentes são sóbrias, damas coroadas, aureoladas, peroladas, hieráticas, parcimoniosas, ainda que ricamente ornadas, não expressam a felicidade da eternidade, mas a serenidade das bodas do esposo. Por sua vez, as nécias à direita, com gesticulação marcante em suas mãos, espiritualmente agitadas, estão de pé, como que suspensas em um limbo. Não mereceram o divino privilégio do descanso eterno. A reconstituição in situ do ambiente artístico, isto é, na própria Capela Radiante Sul de Pedré, permite que tenhamos uma boa ideia do exuberante e vibrante mundo colorido do românico catalão. Conseguimos imaginar de modo ainda mais palpável a sensação transcendente, imponente, majestática e envolvente das imagens medievais. Esteticamente, essa estreita relação transcendental matéria-espírito se explicava em termos analógicos, como se pode perceber nessa passagem do comentário ao Cântico dos Cânticos do monge cisterciense Thomas de Persene. Tripla é a beleza quando não tem mácula, quando há certa elegância do gosto e do ornato, e quando há certa graciosidade dos membros e da cor que atrai a simpatia dos espectadores. Esta tripla beleza também há na alma, pela abolição do pecado, pela conversação religiosa e pela oculta inspiração da graça. Mas por que o tema das virgens nécias e prudentes se revestiu de tanta gravidade no românico catalão? Por fazer parte de um dos inúmeros grupos de ciclos ilustrados do Apocalipse, tema que foi a grande fonte de inspiração da Idade Média. Seria necessário esperar a grande onda estilística do gótico para que os medievais contemplassem o desabrochar da dramaticidade, o eflúvio dos sentimentos mais extremados em suas imagens, da piedade, da compaixão, da ternura e do erotismo. Freiburg. Diferentemente de outras catedrais góticas, a de Freiburg abriga um vestíbulo em seu portão de entrada, abaixo de sua torre, concluída em 1330. Ambiente decorado com delicadas esculturas policromadas de ambos os lados.
À direita da entrada, de fora para dentro, na ordem, Santa Catarina de Alexandria, com sua roda característica, Santa Margarida, as 7 artes liberais, as 5 virgens nécias e, completando as 4 longas arquivoltas do portão, à direita do observador, a sinagoga com venda nos olhos, a personificação da visitação, Maria e o arcanjo Gabriel. Aqui o vestíbulo. À esquerda, mais de dentro para fora, seguindo esse trajeto, na ordem, os 3 reis magos e a eclésia de azul nas 4 arquivoltas, Cristo de túnica vermelha como esposo das 5 virgens prudentes, Madalena, Abraão, João Batista com o cordeiro, Isabel, Zacarias, um anjo, a luxúria e, por fim, o tentador, príncipe do mundo. O tentador está no fim da sequência de esculturas para servir de advertência aos que saem da igreja para os perigos da mundanidade do mundo. Aqui um detalhe do tentador. A volúpia e um anjo. O tentador e a volúpia encarnam os vícios humanos. O sorridente anjo ao lado porta uma faixa em que está escrito: ne intretis, não entre, isto é, não caia em tentação. A luxúria, jovem nua de cabelos dourados, longas sobrancelhas arqueadas, seios pequenos, vestida apenas com a pele de bode com sua cabeça de longos chifres, símbolo por excelência do diabo, representa a volúpia. O tentador, homem elegante, com uma túnica verde de botões dourados e coroa de rosas, por representar o príncipe do mundo, é envolvente, insinuante, oferece uma flor a quem o contempla, mas em suas costas está sua verdadeira e repelente natureza. Serpentes e sapos sobem por sua túnica verde. Como podemos observar aqui à esquerda. A dubiedade principesca expressa na escultura de O Tentador recorda a péssima imagem que Ramon Llull tinha dos reis e príncipes de seu tempo. Para o filósofo, eles eram perdulários, malvados, causadores de guerras, nunca tinham as portas de seus palácios abertas ao povo, eram ambiciosos, ladrões, traidores e falsos, e davam presentes aos jograis para serem louvados. E cito: vejo, Senhor, que quando o príncipe comeu e bebeu muito e se retirou da mesa, vêm os que tocam instrumentos, jograis e aduladores, que falam de vaidades e recitam canções que não falam senão de luxúria e coisas vãs. E assim como eles deveriam recordar a ti e te dar graças, tem presente coisas que não te agradam e que servem para te esquecer e te desobedecer. E aqui uma tradução da edição organizada pela professora Júlia Butinha. Por sua vez, as virgens nécias do vestíbulo da Catedral de Freiburg foram postas a partir do portão, ao lado da sinagoga, de olhos vendados, representação do Antigo Testamento, mas também uma alusão à superioridade do cristianismo sobre o judaísmo. Por isso, a cegueira espiritual expressa na venda nos olhos da sinagoga. A primeira nécia, angustiada, inclina seu rosto em sua mão esquerda. A segunda é de uma resignação impassível, enquanto a terceira, tensa, tem o rosto com sulcos, como podemos observar nessa imagem. As seguintes. A quarta nécia, inutilmente, clama aos céus sua justa sina, essa aqui é a esquerda. A quinta levanta sua mão esquerda, adverte aos incautos o triste destino das imprudentes. Ao seu lado, a severa gramática com seu látego na mão direita erguida e 2 crianças, uma de pé e outra a seus pés, lendo um livro. As virgens nécias expressam
toda a angústia por seu desenlace. Todas estão com suas lamparinas douradas para baixo, vazias. A riqueza e o colorido policromado de suas vestes só aumentam o contraste com o sofrimento expresso em suas posturas corporais. Ao lado dos três reis magos, a Eclésia, o Novo Testamento, a noiva de Cristo, abre a sequência do lado esquerdo do vestíbulo com as virgens prudentes, sequência temporal católica, do anúncio da vinda de Cristo e o advento da igreja ao Cristo em persona e suas prudentes noivas, isto é, a salvação das amorosas almas que se prepararam para o fim dos tempos, a parúzia, do início ao fim. Felizes ao lado de Cristo, de túnica vermelha, as inclinações de seus corpos e o modo como exibem suas túnicas coloridas traduzem sua confiança, sua felicidade, sua glória. Sorridentes, altivas, elas exibem suas lamparinas antecipadamente preparadas para o esposo. Estrasburgo. Uma pirâmide, verdadeira pirâmide. A respeito desse colosso gótico chamado Estrasburgo, Goethe sentenciou: quando fui pela primeira vez à catedral, eu tinha a cabeça cheia de conhecimentos gerais do bom gosto. Eu louvei a harmonia das massas e a pureza das formas por ouvir falar. Era um inimigo declarado das arbitrariedades confusas dos adornos góticos. Sob a rubrica gótico, semelhante a um verbete de um dicionário, juntei todos os mal-entendidos sinonímicos, termos como indeterminado, desordenado, inatural, agregado, remendado, sobrecarregado, que sempre vinham à minha cabeça. Mas com que sentimento inesperado fui surpreendido pela visão quando cheguei diante dela. Uma impressão total e grandiosa preencheu a minha alma, impressão que eu certamente pude saborear e desfrutar, mas não conhecer e esclarecer, porque consistia em milhares de particularidades harmoniosas entre si. Dizem que é assim a alegria do céu. E quantas vezes eu voltei para desfrutar essa alegria celestial e terrena, para abranger o espírito gigantesco de nossos irmãos mais velhos em suas obras. Quantas vezes eu retornei para contemplar a sua dignidade e magnificência de todos os lados, de todas as distâncias, em cada luz do dia. É difícil para o espírito humano quando a obra de seu irmão é tão sublime que ele apenas deve se ajoelhar e adorar. Quantas vezes o crepúsculo aliviou com repouso amigável meus olhos fatigados pela visão investigadora, quando por meio dela as incontáveis partes se fundiam em massas inteiras. E você, meu irmão, no espírito da pesquisa pela verdade e pela beleza, feche o seu ouvido a toda verborragia sobre a arte plástica, venha, desfrute e olhe. Com sua confessional estupefação poética, Goethe expressou a eterna e injusta mácula que o gótico e tudo o que se refere à Idade Média carrega no imaginário popular ocidental. Registra o seu maravilhamento aos incautos e prossigo. A fachada oeste da Catedral de Estrasburgo apresenta 3 portões com esculturas esculpidas entre 1275 e 1290. O tímpano do portão da direita trata do juízo final. Em suas estátuas de ombreira, o tema das virgens nécias e prudentes, mas com uma novidade: sua monumentalidade. A mesma monumentalidade costumeiramente proporcionada às esculturas dos profetas, o que sugere sua importância teológica para a expressividade gótica. Além disso, o tema aqui dialoga com outro, recorrente na arte e na filosofia do período, o combate entre as virtudes e os vícios no tímpano do portão norte da fachada oeste da catedral. A mensagem é clara. Trata-se de uma dupla admoestação. Nas estátuas de ombreira do portão sul do lado direito, Cristo e 3 das virgens prudentes. Do lado esquerdo, o tentador e 3 das virgens nécias. As esculturas estão postas em bases chamadas de socos ou supedâneos, em que estão esculpidas, por sua vez,
cenas dos trabalhos e os meses e os signos do zodíaco. Acima das cabeças das estátuas, dosséis, cobertura ornamental, que também em cima tronos, altares, sepulcros, especialmente na arte gótica. Em relação às virgens prudentes, Stephen Jagger considera que são as mais belas representações femininas que nos restaram da Idade Média. São extraordinárias nuances de postura e de expressão facial em uma perfeita e harmônica síntese entre a aspiração do escultor de representar pessoas específicas, um desejo muito gótico, e, ao mesmo tempo, a idealização de suas personalidades. Como o tentador da Catedral de Freiburg, imagens 8 e 9, o de Estrasburgo sorri. Sorriso hipócrita, sorriso do demônio. Atrás de sua elegante túnica, sapos, cobras e lagartos sobem. Em Freiburg, ele oferece uma rosa aos espectadores. Em Estrasburgo, um pomo, clara alusão à tentação de Eva. A Nesse, a seu lado, se contorce de desejo, levanta a túnica, inclina a cabeça. Também sorri, mas o sorriso dos tolos. Dizem que no inferno, Satanás recebe as almas penadas também com um sorriso. As outras nécias, mais distantes da sedução, parecem ignorá-lo. Parecem, esquecidas do juízo final, logo se deixarão levar pela tentação do mundo, pelo insinuante erotismo da sedução diabólica. Aqui as Virgens Prudentes, uma citação de São Bernardo de Claraval, eu preciso ler: que tu não te exasperes com as malignas mendicantes da beleza alheia que perdem a sua. Mostram-se nuas de beleza natural interior aquelas que, com tanto afã e apreço, se consomem por fora com as mais variadas e diversas espécies desse mundo em que tudo passa, para parecerem formosas aos olhares dos nécios. Considera indigno de ti emprestar tua beleza às peles de arminho ou ao produto dos vermes. A tua é suficiente. O genuíno e autêntico encanto de algo é o que lhe é natural, sem acréscimos de qualquer natureza. Que joia preciosa é o pudor inato destilado pelas faces virgens com o rubor da castidade. Podem ser comparadas às pedras preciosas das rainhas. Não é menor a beleza que nasce da submissão a uma disciplina. Quão harmoniosa é a postura corporal das meninas e seu hábito mental graças à disciplina. Ela submete a altivez, ordena as sobrancelhas, compõe o rosto, recolhe o olhar, coíbe o riso, modera a língua, freia a gula, alivia a ira, harmoniza o porte. Estas são as pérolas que vestem as prendas da pudicícia. Que glória se pode comparar a tal arranjo virginal? A dos anjos? O anjo é virgem, mas não tem carne. É mais feliz por isso, mas não tão forte. Ótimo e esperançoso é esse ornamento que até os anjos podem invejar. Já no século XII, São Bernardo de Claraval se preocupava com a vaidade do mundo. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. No 13, os escultores se valeram do tema das virgens nécias e prudentes na iconografia do juízo final para simbolizar os bem-aventurados e os condenados, como motivo românico austero, sóbrio, da igreja de Saint Quirze de Pedré, como vimos, de estrita base teológica. Essa alegoria apocalíptica foi estilisticamente enriquecida com a cortesania francesa e a plástica expressividade gótica. Stephen Jagger relacionou a exortativa Carta 113 de São Bernardo às Virgens Nécias de Estrasburgo. As novas e profanas nuances das esculturas góticas animaram o universo estético-teológico medieval. Sensualidade estilizada, graça idealizada e exuberância contida são as marcas das expressivas virgens nécias e prudentes góticas germânicas. Comparadas às hieráticas e altivas virgens românicas catalãs, elas denunciam a erótica profanidade de seu tempo, o século XIII. Muito obrigado.